Olá, alunos do nono ano! Eu trouxe para vocês mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Risonilde, estarei com vocês durante esta aula de número 59. Então agora a gente vai conhecer o título da nossa aula, que se chama A Concordância é a Alma do Negócio, e tem como objeto do conhecimento a concordância nominal. Então é isso aí, vamos à nossa aula. Então, antes de iniciarmos nossa aula sobre concordância nominal, vamos assistir a uma animação, a um vídeo. Preste bastante atenção o que está acontecendo nesta família. O que está acontecendo com a família nominal? É que algumas vezes brigamos porque não concordam comigo. Por exemplo, estou indo comprar 3 blusas para os meninos. Não se preocupe, vamos resolver. Então, como foi falado lá na animaçãozinha que vocês assistiram, que iremos trabalhar em cima daquele problema, né? Então, vamos resolver. De que forma? Mostrando para vocês, apresentando, primeiro que é uma concordância. Você vai aprender agora sobre a concordância, que é o mecanismo gramatical pelo qual as palavras, por meio de desinência, se relacionam. Essa concordância pode ser verbal ou nominal. Veja que nominal aí está em destaque porque é a concordância que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Então, a concordância nominal, veja o que é. É a relação entre palavras que garante que os substantivos concordem com artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Então, são essas classes de palavras que acompanham o substantivo, que são os determinantes. Vamos ver aqui o exemplo. Os meus 2 melhores amigos viajaram. Então, nesta oração, nós temos sujeito separado de predicado, veja só. E temos aqui as classes gramaticais que irão acompanhar o substantivo. Os, que é artigo, meus, pronome, 2, numeral, melhores, adjetivos. Todos eles estão no plural. Por quê? Porque amigos é o substantivo e está no plural. Então, todos esses determinantes que estão se referindo ao substantivo amigos devem estar no plural também. Regra geral. Então, todas as palavras que se referem ao substantivo, seja adjetivos, pronomes, artigos e numerais, devem concordar com ele em gênero, pode ser masculino, feminino, e número singular, plural. Vamos ver aqui o exemplo. As nossas 2 irmãs pequenas estão aqui. Então, veja que nós temos aqui o substantivo irmãs, feminino, plural. Então, todas as palavras que vão se referir ao substantivo irmãs devem também estar no feminino e plural, que é o caso aqui, as, artigo, nossas, pronomes, 2, numeral e pequenas, adjetivo, certo? Vamos ver aqui a palavra anexo. Então, a palavra anexo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Veja só, segue anexo o recibo. Então, veja que anexo está no singular masculino, porque o substantivo também está no singular masculino, recibo. Já segue anexa, veja que foi para o feminino, singular também, porque fatura é um substantivo feminino, também está no singular.
Veja a expressão agora em anexo. Nós vimos só anexo, agora a expressão em anexo. Segue em anexo o recibo. Esta expressão não vai variar de forma alguma. Veja que recibo é masculino e agora fatura feminino, mas segue, né, a expressão não vai variar. Olha, segue em anexo o recibo, segue em anexo a fatura. Então, a palavra meio. Quando tem a função de adjetivo, olha, muita atenção. A palavra meio deve concordar em gênero e número com o substantivo. Atrasado, tomou meio copo de leite e saiu correndo, né? Adjetivo, a metade, meio copo. Quando tem a função de adjetivo, a palavra meio deve concordar em gênero e número com o substantivo, como foi dito. Então, aqui no segundo exemplo, nós temos atrasado, tomou meia xícara, porque agora a xícara está no feminino, de leite e saiu correndo. Já meio, quando for advérbio, ele não vai variar. Veja só, ele é meio maluco. Ela é meio maluca. Eu não posso dizer ela é meia maluca. Ele é meio maluco. Não vai variar quando for advérbio. A palavra menos não varia. Veja só. Hoje tenho menos alunos. Veja que alunos, substantivo masculino, plural. Hoje tenho menos alunas. Feminino, mas continuou menos, tá? Porque não vai variar. Eu não posso dizer hoje tenho menos alunas, jamais. Não está correto, ok? A expressão é proibido. As expressões é proibido, é bom, é necessário, não variam, a não ser que sejam acompanhadas por determinantes que as modifiquem. Vamos ver aqui o exemplo. Olha só o exemplo, é proibido entrada por este local. Então, proibido vai ficar no masculino, tá? Então, é proibido porque não tem determinante. Diferente aqui do próximo exemplo, que é proibida, agora foi para o feminino, porque tem um determinante aí, o artigo feminino, né? Proibida a entrada. Então, como entrada, o substantivo entrada tem um determinante aqui, o artigo feminino, por isso vai variar, vai para o feminino, proibida também. Então, agora a gente vai verificar uma conversa entre um rapaz e uma moça. Ele diz para ela, obrigado pelo convite. Por que que ele diz obrigado? Porque é um moço aí, né, do gênero masculino. Mas se a moça resolver falar, ela vai dizer obrigada pela presença, porque vai estar se referindo a uma pessoa do gênero feminino. Não façam como algumas pessoas fazem, né, de achar que vai dizer o rapaz, porque está conversando com a moça, vai dizer obrigada, porque acha que tem que concordar com a moça, com aquela pessoa que ele está falando. Não. E se for do gênero masculino, vai dizer obrigado. Se for do gênero feminino, vai dizer obrigada. Entenderam? Então, tenho certeza que você não vai errar mais, tá bom? Então, não esqueça, tá? Se for feminino, vai dizer o quê? Obrigada. E se for masculino, obrigado. Então, gente, agora a gente vai exercitar, né, o que foi aprendido durante a nossa aula. Vamos para o aplicando? Então, vamos começar o nosso aplicando. Assinale a alternativa que preenche de forma adequada e correta as lacunas nas frases abaixo, respectivamente.
Veja a primeira. Seguem as cartas, minhas poesias para você. Polvo e lula serão servidos no jantar. Para a matrícula é a documentação pedida. Então, qual das alternativas vai ser colocada aqui nessas lacunas, né, fazendo a concordância adequada, né? Vamos verificar qual delas. Olha só, anexas, fresca e necessária. Então, vamos lá na questão. Seguem anexas às cartas. Então, aí concorda com as cartas. Minhas poesias para você. Polvo e lula serão servidos no jantar. Então, polvo e lula fresca, por quê? Né, fresca vai concordar com lula, né, o substantivo mais próximo. Então, polvo e lula serão servidos no jantar. Poderia ir para o plural também masculino. Polvo e lulas serão servidos no jantar. Mas nós não temos uma alternativa aqui que vai contemplar esse modo de concordância. Necessária vai estar sendo colocada adequadamente aqui no 3. Para a matrícula, é necessária a documentação pedida. Então, aqui está concordando com a documentação, né? Substantivo feminino singular. Então, vamos para o nosso comentário por quê, né? Que foi a alternativa que eu apresentei para vocês. A palavra anexo deve concordar com o substantivo a que se referem poesias anexas às cartas. A palavra fresca deve concordar com o substantivo mais próximo, lula fresca. Também estaria correto se concordasse com todos os substantivos, polvo e lula frescos. A palavra necessária deve concordar com o substantivo documentação, pelo fato de ela ser antecedida por artigo a documentação. Se não fosse esse o caso, a expressão é necessário não varia. Por exemplo, ouvir é necessário. Então, é isso aí. Então, esse foi o nosso aplicando e iremos agora para as considerações. Então, nossa aula de hoje foi sobre concordância nominal, que é que essa concordância, né, nós trabalhamos a regra geral, que o substantivo deve concordar com adjetivo, pronome, artigo e numeral. Então, entre a concordância nominal, trabalhamos algumas expressões, por exemplo, anexo e em anexo. Anexo vai variar, em anexo não. Vimos também o meio, como adjetivo, vai variar, mas como advérbio não varia. Menos também não vai variar, né, como advérbio, que é advérbio. E proibido também, né? Se vier com determinante varia, se não, não vai variar. E obrigado para pessoas do gênero masculino e obrigada para pessoas do gênero feminino. Então, essa foi nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital, seguindo nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Então, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Então, até a próxima.